Bom, o período do imperialismo ele foi um momento, um contexto da história do Ocidente em que as potências industrializadas elas saíram em busca de mercado consumidor e de matéria-prima em outros continentes. Esse contexto da Revolução Industrial ele trouxe novas tecnologias, trouxe novas produções, mas também acabou exigindo dessas potências a busca por lugares para poder vender esses seus produtos, para investir o seu capital excedente e também para procurar matéria-prima para conseguir continuar produzindo. Então, muitas potências industrializadas, principalmente as europeias, a Inglaterra, a França, elas saíram em busca dessa matéria-prima na África e na Ásia. Então, esses dois continentes foram o principal foco ali dos países industrializados. Esses investimentos em capital, esses investimentos em outros locais, eles acabaram fazendo do imperialismo, como um momento novo chamado de neocolonialismo. Ele é bem diferente daquele colonialismo lá do século XVI, o colonialismo dos descobrimentos. Então eu vou mostrar aqui para vocês agora essa diferença. Então, por exemplo, o colonialismo do século XVI, ele teve como foco de atuação o continente americano. Já o neocolonialismo, o imperialismo do século XIX, ele teve como foco a Ásia e a África. As potências que se envolveram no colonialismo do século XVI eram Portugal, a Espanha, a Inglaterra e a França. Já no imperialismo do século XIX, a Europa, de forma geral, os Estados Unidos e o Japão. Os objetivos do colonialismo eram a busca de novas fontes de riqueza e a expansão da fé católica. Já o imperialismo do XIX era investir em outras regiões e levar o excedente populacional europeu para essas regiões. A mão de obra usada no colonialismo do século XVI era mão de obra escravizada, seja ela negra ou indígena, e a mão de obra do imperialismo do século XIX era a assalariada livre. E por fim, o contexto desse momento, no caso do colonialismo, era a expansão marítima e do imperialismo do século XIX, a segunda revolução industrial. Bom, além do contexto da Revolução Industrial, o imperialismo estava dentro do contexto da chamada Belle Époque. Esse era um momento de grande desenvolvimento industrial, de modernização, mas um momento também de um grande otimismo. Para as pessoas que viviam naquela época, esse era um período de aproveitar os benefícios ali do capitalismo, da industrialização, e era um momento que você não via o fim, que ele não iria acabar. Para aquelas pessoas que estavam ali, esse era um contexto principalmente de grande efervescência cultural, de desenvolvimento da cultura e que não iria ter fim. Então essa Belle Époque, ela trouxe essa característica forte, principalmente da ascensão da burguesia para esse momento do imperialismo. A questão é que a Revolução Industrial ela foi tão forte, ela aconteceu de maneira tão rápida no continente europeu, que na década de 1870 o mercado consumidor europeu já estava saturado. Então era preciso levar esses produtos para outros continentes, levar também a ideia de uma população, um excedente populacional nessas principais capitais europeias para outros lugares, até mesmo para evitar movimentos sociais, movimentos operários também que estavam crescendo, e também a ideia de buscar mais matéria-prima para produzir mais. Então essa crise que se deu ali de uma saturação do mercado consumidor, ela tentou ser resolvida por meio da busca de novos mercados em outros locais. Essa chamada corrida imperialista, que foi essa busca por novos territórios de vários países europeus ao mesmo tempo, ela trouxe também como consequência a questão dos nacionalismos extremos. Então cada país disputava por territórios, por colônias, por áreas de influências diferentes. E isso fez com que dentro desses países se criasse essa noção nacionalista extrema, de que o meu país, de que a minha nação era maior
que outras, já que tinha mais colônia, já que tinha mais desenvolvimento econômico. Esses nacionalismos e essa tensão toda também, essa disputa por território, vai ser um dos motivos que vai levar à Grande Guerra. Por isso que é muito importante a gente entender esse contexto. Mas como que era feito então para você chegar nesses locais, para você invadir, dominar esses locais, seja da África ou seja da Ásia? Nesse momento, nesse contexto da industrialização e do final do século XIX, vinha muito forte algumas teorias pseudocientíficas. Uma delas foi o darwinismo social. A ideia do Darwin lá no século XIX não tem nada a ver com essa ideia do darwinismo social. Na verdade, ela foi apropriada, ela foi usada de uma forma bem distorcida. O Darwin dizia, que a partir do momento em que o homem passa a se adaptar ao meio, ele muda, ele se transforma, e existe a seleção natural. As espécies mais adaptadas ao meio é que conseguiriam sobreviver e passariam as suas características de adaptação para outras gerações. O darwinismo social ele vai usar essa ideia distorcida, dizendo que existiriam algumas raças mais bem adaptadas e mais bem desenvolvidas do que outras. E o sinal de que essas raças seriam mais bem adaptadas seria o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento político que essas raças teriam. Então, pensando na Europa, você tem todo um desenvolvimento científico e tecnológico, e alguns locais no mundo, como a África e a Ásia, por exemplo, não tinham esse desenvolvimento porque essas raças seriam consideradas inferiores. Então, caberia aos europeus o fardo de levar essa civilização, esse conhecimento a esses outros locais. Então, esse fardo do homem branco carregava esse peso de levar a civilização a outros continentes que não eram civilizados. Essa ideologia do imperialismo ela foi muito forte, então, para justificar essas invasões, essa colonização, enfim. Então, os africanos, os asiáticos, eles eram considerados raças inferiores que teriam que ser educadas com base em todo o preceito europeu. Então, não só a questão das tecnologias, mas a maneira de se pensar, a língua que se falava, a crença que esses europeus tinham, todo esse contexto deveria moldar essas raças inferiores. Então, a gente vê isso em muitas charges, em muitos textos da época, de como que essa ideologia ela era vista pelo europeu como algo natural. Tem uma charge que demonstra muito essa ideia, essa ideologia, que é essa charge chamada o fardo do homem branco. Então, nela você vê dois homens carregando nas costas pessoas de várias etnias. Então, a gente vê, por exemplo, um representante ali dos Estados Unidos e outro representante da Inglaterra. Nas costas deles, eles carregam indianos, eles carregam africanos de forma bem assim caricata. Então você vê até feito um blackface nesses homens que são supostamente africanos. Você vê ali até cubanos, indígenas. Eles estão sendo carregados por esses homens brancos e conforme eles são carregados, eles são levados até um ponto máximo que seria a civilização. Então lá na ponta você tem ali uma representação, é uma mulher que representa a civilização. E nessas pedras que eles estão caminhando, que eles estão passando, você tem todas as características ruins desses povos. Então você vê a superstição, a brutalidade, o vício, a ignorância, a opressão, a escravidão. Tudo isso, todas essas pedras são as características ruins que essas etnias teriam, e daí você iria passando por essas pedras até chegar à civilização. Essa era a ideia colocada ali do fardo do homem branco.